segundo dia do nosso webinário Desnudando a Vacinação. No dia de hoje, nós vamos falar de vacina. O nosso convidado é o Dr. Gonzalo Vecina, médico sanitarista, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP e do mestrado profissional da FGV de São Paulo. A nossa interlocutora é nossa querida juíza federal, doutora Renata Andrade Lotufo. Este evento é uma realização da EMAG, Escola de Magistrados da Justiça Federal da Terceira Região, sob a direção da desembargadora federal, doutora Terezinha Caserta, que é a diretora da escola. É uma realização, está sendo na plataforma Teams, com transmissão ao vivo pelo canal da EMAG no YouTube. Inicialmente, solicito aos participantes que façam sua autodescrição, descrevendo suas principais características e o que estiver aparente na tela. Começo por mim. Sou uma mulher de meia idade, branca, cabelos castanhos, curtos, estou usando brincos pequenos, uma blusa preta de bolinhas brancas. Do meu lado direito, eu tenho uma planta, eu acho que é uma jiboia, está um pouquinho assim caidinha, coitadinha, mas eu estou tratando dela. E do meu lado esquerdo, ao fundo, tem um fundo branco, e do meu lado esquerdo tem uma máscara escura de um Buda. É um dos Budas. Houve vários Budas, não só o Siddhartha Gautama, do meu lado esquerdo a representação de um deles, de um dos iluminados, que é como nós temos certeza que será a palestra e a participação de hoje. Sem mais delongas, eu passo a palavra à nossa querida interlocutora, a doutora Renata. Renata, é com você, querida. Bom dia, pessoal. Sejam todos e todas muito bem-vindos aqui ao nosso evento. Bom, eu não vou falar que eu tenho meia idade, porque eu acho que esse conceito é relativo. Então, eu sou uma mulher branca de 51 anos de idade, para ser bem precisa, cabelos longos, atualmente, no dia de hoje, estão lisos. Estou com uma camisa branca, com uma rendinha, eu fazendo gesto, né? Com uma rendinha na gola. No meu fundo tem uma imagem de uma parede de tijolinhos, uma imagem que eu peguei na internet, com uma planta e o logo da escola. Aviso a todos, então, que as perguntas e os comentários devem ser feitos no chat e serão todos muito bem-vindos, porque ao final vai ser reservado um tempo para que todas as perguntas sejam respondidas. Acredito que esse é um tema que suscite muitas dúvidas, muitas inquietações, e o doutor Gonçalo está aqui para falar um pouco para a gente sobre a vacinação, né? Vamos falar sobre esse assunto tão importante. Quem é o doutor Gonçalo, então? O doutor Gonçalo já esteve aqui conosco na EMAG, já teve em alguns outros eventos da Infam. Dr. Gonçalo é médico, sanitarista, graduado pela Faculdade de Medicina de Jundiaí, com atuação marcante nesse período de pandemia de Covid-19. É mestre em administração, concentração em saúde, pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo, a Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Foi diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, de 99 a 2003. Atuou como secretário municipal de saúde de São Paulo entre 2003 e 2004 e também como secretário nacional da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde de agosto de 1998 até abril de 99, quando começa a funcionar a Anvisa. Foi superintendente do Hospital Sírio-Libanês de 2007 a 2016. É professor assistente da Faculdade de Saúde Pública da USP desde 1988 e professor do mestrado profissional da FGV EASP desde 2016. Por sua brilhante trajetória na saúde, foi um dos ganhadores do prêmio 100 Mais Influentes da Saúde da Década, premiação realizada em 2021 pelo Grupo Mídia. Então, convido aqui o doutor Gonçalo Vecina a fazer sua autodescrição antes de falar sobre o tema. Vamos falar de vacina. E aí pode começar então, doutor Gonçalo, fica à vontade. Bom dia, doutora Márcia, muito obrigado, doutora Renata, desculpe, doutora Renata, bom dia também à doutora Márcia que estava conosco, é um prazer estar aqui com vocês e com essa audiência tão nobre do TRF3, né? Eu sou um velho, eu tenho 68 anos, né?
e tenho uma barba branca grande, uso óculos, tenho cabelos brancos também. Estou usando uma camisa de risquinhas e suspensórios, né? Faz parte do meu indumentário os suspensórios. Eu estou na sala em casa, ao meu lado direito tem um monte de bibelô, pequenas lembranças de viagens que eu fiz. E atrás tem alguns quadrinhos, um deles é um tume, né? Um tume é uma faca cerimonial inca. Basicamente, acho que é isso que eu tenho aqui. E de novo, renovo, é um prazer estar aqui com vocês e vamos falar sobre desnudando as vacinas, né? Nós estamos num momento interessante dessa crise sanitária, porque, ao que tudo indica, estamos chegando ao fim da crise sanitária. Ao que tudo indica. Eu concordo com a senhora, doutora Renata. A doutora Renata levantou as mãos aos céus, né? Pois é. Por que, ao que tudo indica, estamos chegando ao fim? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Quando que acaba uma pandemia? Uma pandemia acaba quando acabam os suscetíveis, quando acabam as pessoas que podem ter a doença. Como é que acaba as pessoas que podem ter a doença? Ou porque elas morrem, ou porque elas pegam a doença e se defendem contra a doença, ou elas são vacinadas. Então, a vacina é uma forma de nos proteger de ter a doença. Nós sabemos que as vacinas com as quais nós estamos trabalhando, elas não impedem 100% das vezes que a gente tenha a doença, mas elas conseguem fazer que quando nós tenhamos a doença, se adequadamente vacinados, nós tenhamos uma doença mais branda e dificilmente ocorre a morte. É óbvio que isso tudo é um jogo de pesos e contrapesos, onde conta muito o estado que nós tínhamos, o estado clínico que nós tínhamos quando tivemos a doença. Então, uma pessoa que tem uma doença anterior, hipertensão grave, diabetes importante não controlada, obesidade mórbida, algum câncer, particularmente os que estão em tratamento porque usam drogas que são imunossupressoras, que mexem com o sistema imunológico da gente, são transplantados de órgãos e, portanto, tem que tomar imunossupressores por toda a vida para não perder o enxerto, né? Então, existe uma série de condições pré-clínicas. Estas condições pré-clínicas põem um paciente que vai ter uma Covid numa situação pior do que as pessoas que estão adequadamente vacinadas e sem comorbidade. Então, por isso, nós estamos tendo ainda uma letalidade tão importante quanto a que nós temos apresentado por esses dias. Nós estamos vivendo um momento diferente porque, vocês lembram, né? Tivemos a primeira onda com o vírus que veio da China, lá de Wuhan. Quando tivemos a primeira onda, nós ficamos na expectativa de que não ia ter uma segunda onda. Lembrem-se, quando tivemos a primeira onda, não existia reincidência. Era raríssimo ter reincidência. Era uma exceção mesmo. No HC chegaram a criar um ambulatório de casos de reincidência. Tão raro era, eles queriam estudar para saber o que era. Havia uma mortalidade associada importante e morreram bastantes pessoas. A primeira onda matou em torno de 200 mil pessoas, né? Tínhamos uma esperança que um tal de kit Covid funcionasse, mas o que tínhamos era pouca informação. No início desta crise, lá por volta de fevereiro, março, no mundo inteiro, pesquisadores saíram a campo buscando medicamentos.
E como é que eles buscavam? Faziam uma cultura de vírus no laboratório e jogavam coisa nessa cultura e viam o que acontecia. E cultura de vírus com cloroquina, cultura de vírus com hidroxicloroquina, cultura de vírus com ivermectina, com natazoxanida, com proxalutamina, os vírus tinham inibido o seu crescimento no laboratório, num ambiente que nós chamamos de in vitro. Quando nós passamos para a realidade in vivo, dando esses remédios para pessoas doentes, a coisa mudou de figura. A primeira experiência foi conduzida por um cientista francês chamado o Raul, esse mesmo, né? O Raul, ele fez uma pesquisa observacional. O que ele fez? Pegou 28 pacientes e deu para os 28 pacientes a hidroxicloroquina. Os 28 pacientes, 2 morreram, o resto se salvou. Ele considerou que ele teve um sucesso imenso. É um estudo observacional. Estudos observacionais são uma forma de nós fazermos ciência. E o Didier Raoult achou que ele tinha achado a cura para a Covid-19. No entanto, a forma que nós temos mais adequada, mais aperfeiçoada para dizer se um remédio funciona ou não, são os chamados estudos duplo cego randomizados. Eu pego uma amostra de pessoas, 100 pessoas, divido 50-50 aleatoriamente, eu não sei quem está num grupo, quem está no outro grupo, e aí eu dou remédio para 50 e dou um placebo, água com açúcar, para o outro grupo. De tal forma que quem recebe o remédio não sabe o que está recebendo, quem dá o remédio não sabe o que está dando. Isso é um duplo cego randomizado. Pois bem, este é o jeito que a ciência hoje considera padrão ouro para dizer se um produto é ou não um bom produto para curar qualquer tipo de doença. E é assim que nós fazemos pesquisa para provar medicamentos, assim que nós fizemos pesquisa para provar vacina. Isso tudo demora? Isso tudo demora. Demora aí 3, 4 meses para fazer um estudo desse. Com vacina, por exemplo, quando você está trabalhando com um universo muito grande, para a vacina da Pfizer, nós usamos 40 mil indivíduos para fazer o teste. 20 mil tomou a vacina, 20 mil tomou água destilada. Um cientista resolveu ver o que aconteceu no grupo placebo. Foi lá estudar o que aconteceu com as pessoas que tomaram injeção de água destilada. Surpresa! 35% das pessoas que tomaram injeção de água destilada tiveram efeitos colaterais. Como é que explica isso? Tomar água destilada e ter efeito colateral? A nossa cabeça. A nossa cabeça é muito potente e produz efeitos colaterais. Por quê? Porque eu sei quais são os efeitos colaterais. E eu quero ter efeitos colaterais, porque eu quero eu gostaria de ter tomado a vacina. Por isso que o duplo cego é fundamental, para diminuir o nível de capacidade que o terapeuta e a pessoa que está sendo tratada tenham de mudar o resultado final da pesquisa. Em pesquisas com medicamentos voltados para tratamento psiquiátrico, o efeito placebo chega a ser responsável por 70% do resultado. Então, precisamos tomar muito cuidado. Então, o duplo cego randomizado tem que ser utilizado. Nós fizemos, desde que começou essa crise sanitária, mais de 2.500 estudos duplo cego randomizados publicados em revistas internacionais. Nenhum chegou à conclusão que esses medicamentos funcionam. Nenhum. Nesse mesmo período, muitos estudos observacionais foram feitos. Um médico que quer tratar, que quer curar seu paciente, dá o remédio para o paciente e observa o que aconteceu. Para uma doença que tem
a história dessa doença, 40% das pessoas que têm essa doença não sabem que tiveram a doença. 40% têm a doença de forma branda. 20% vão parar no hospital. Uma doença dessas, não tem como você garantir que um medicamento cure se não fizer um duplo cego randomizado. Então, os estudos observacionais, que não devem ser jogados na lata do lixo, não são suficientes para dizer que alguma coisa funciona. Então, voltando lá para a pandemia, nós estávamos lá no começo e estávamos dando esses medicamentos, o kit Covid. Tivemos 200 mil mortes. Por que a variante inicial parou de matar? Nós fizemos estudos de soroprevalência em doadores de sangue. Eu chego num banco de sangue, pego o banco de doadores e pego aquele sanguinho que ficou lá guardado e vejo se a pessoa teve o vírus já ou não. Em Manaus, no Hemocentro de Manaus, 76% em julho de 2020, 76% dos doadores de sangue já tinham tido a doença. 76%. Nós estávamos próximos do que nós chamávamos de imunidade de rebanho, tão sonhada pelo nosso presidente. Ou seja, o que é imunidade de rebanho? Quando uma quantidade suficientemente grande de pessoas tem a doença não consegue encontrar quem ainda não teve. E a tese dos cientistas é que quando 70% tem a doença não consegue encontrar os outros 30%. Tudo depende da infectividade da doença. Quanto mais infectividade, quanto mais ela tem capacidade de espalhar, maior tem que ser essa porcentagem. Então, por exemplo, para o sarampo, essa porcentagem é 90%. Para esta doença, se considerava lá em 2020 que era 70%. Em Manaus, 76% das pessoas já tinham tido a doença. Portanto, o que nós achávamos? Que a doença estava no fim. Aconteceu lá em Manaus, porque em Manaus tivemos muitos casos. Por que tivemos muitos casos em Manaus? Porque o governador é um negacionista. Nós começamos a descobrir que máscara é uma coisa importante só em maio. Lembre-se, antes de maio nós não usávamos máscara. Nós éramos contra a máscara. E nós achávamos que pessoas que usassem máscara se sentiriam protegidas e iam ter comportamentos perigosos. Erramos. Nós assumimos o erro agora. Então, tem que usar máscara. Mas lá não usávamos máscara. E o presidente era contra isolamento. O Supremo Tribunal Federal é que teve que decidir que municípios e estados decidam sobre essa questão do isolamento, porque o governo federal foi contra o isolamento. O governo federal era a favor de vamos ter a doença, chegar na imunidade de rebanho e recuperar a economia. Esse era o projeto. Pois bem, o Amazonas tinha um governo negacionista, não queria tomar as medidas não farmacológicas. Quando apareceu a máscara, não recomendou o uso de máscara, usava abusivamente o kit Covid, não tinha vacina naquele momento, então não tem que discutir vacina. Agora, o fato é que Manaus tem mais uma questão importante. É um dos municípios mais pobres do Brasil. É mais pobre que os municípios do Nordeste. A pobreza amazônica, dada a exuberância tropical da Amazônia, é muito pior. Quem conhece Manaus um pouco mais a fundo, quem conhece algumas cidades do Nordeste um pouco mais a fundo, é capaz de fazer essa comparação. Em Manaus existe uma pobreza mais absoluta. Então, Manaus foi duramente castigada pela febre. Por quê? Porque as pessoas têm que ir para a rua. Pobre vive na rua. Por que pobre vive na rua? Porque não tem comida em casa. Tem que sair o dia inteiro para buscar comida. Então, o que aqui no sul-sudeste é 40% da população dependendo da economia informal, nesse norte sofrido, é 60%, 70% da população saindo na rua todos os dias atrás de comida e encontrando o vírus.
por isso nós tivemos uma pandemia muito mais difícil em Manaus. Nas duas crises importantes de Manaus, os cemitérios pararam. Tiveram que enterrar gente com trator, fazendo cova coletiva. A segunda foi pior, mas essa já foi suficientemente grave. Pois bem, em julho tínhamos 76%. O que Manaus, além de fazer esse monte de mortes, fez? Fez uma variante. O que é uma variante? Uma variante é um erro de cópia. Vírus não é considerado uma forma de vida. Vírus é uma existência que necessita de uma forma de vida, uma célula, para se reproduzir. Então, o vírus invade as nossas células para que dentro das nossas células ele ponha o maquinário genético nosso a funcionar a seu favor. E aí, dentro da célula, se produz cópias do vírus. Essas cópias não são perfeitas. Sempre existem erros. Quando o erro piora o vírus, ele é esquecido. Esse erro desaparece. Quando esse erro melhora o vírus, esse erro se sobrepõe sobre as populações de vírus existentes. O que é um vírus melhor? Um vírus melhor é um vírus que se espalha mais. Assim nasceu a variante Gama aqui no Brasil. Assim como na África do Sul nasceu a variante Beta. Assim como na Inglaterra nasceu a variante Alfa. A Alfa e a Beta, por alguma razão, não veio para aqui. Que razão? Provavelmente, naquele momento, a circulação entre países estava muito constrangida. Não tem outra explicação para ela não ter vindo para o Brasil. O fato é que nem Alfa nem Beta chegaram ao Brasil. E a Gama tomou conta do Brasil. Tomou conta, ela começa a tomar conta no final de julho e vai subindo. E enquanto vai descendo a variante original, a Gama desce de Manaus e vai tomando conta do país. Então, a variante inicial, entre início e fim, ela durou mais ou menos 8 meses e fez os seus 200 mil mortes. Então, nesse momento, começa a crescer a variante Gama, que vem de Manaus para o resto do país, né? Cria um pandemônio em Manaus, que inclusive é acompanhado de falta de oxigênio, né? Mata um monte de gente e mata um monte de gente no Brasil inteiro. Quanto tempo dura a variante Gama no nosso mês? Mais ou menos 9 meses. Em 9 meses, ela faz um estrago imenso, mata mais de 400 mil pessoas. A variante inicial matou 200, ela mata mais de 400 mil pessoas. Nesse meio tempo, todo o negacionismo do governo federal continua, né? Usar kit Covid, não fazer isolamento, não usar máscara, dá maus exemplos para toda a população. E o Ministério da Saúde troca de ministro 3 vezes, um deles um militar, que ocupou militarmente o Ministério da Saúde com outros 30 militares, nenhum entendendo do que é saúde, tem problemas de corrupção, deu origem aí à CPI da Covid, que até hoje está engavetada pelo Procurador-Geral da República, o Dr. Aras, enfim, muitos problemas. Agora, a variante Gama fez seu estrago e, de repente, ela começou a desaparecer. Por que ela começou a desaparecer? Porque acabaram os suscetíveis. Nas pesquisas de soroprevalência que nós temos realizado, de novo, nos bancos de sangue e em algumas cidades, São Paulo é uma cidade que nós temos pago alguns estudos de soroprevalência, provavelmente a gente chegou próximo de 70% da população tendo tido a doença e com um consequente número de mortes. Nós tivemos um subregistro imenso no Brasil. Por quê? Porque uma das coisas que nós deixamos de fazer por falta de governo federal foi testes. O teste que tem que ser feito é o teste de RT-PCR e o teste de antígeno, que é o que informa que eu já tive a doença. Nós praticamente não fizemos testes. Então, isso é uma coisa muito ruim da gestão da crise da pandemia de Covid-19 no Brasil. Nós não tomamos o pulso da pandemia o tempo todo para dirigir as ações.
Tivemos alguns estados que em alguns momentos se comportaram melhor, particularmente os estados do Consórcio Nordeste. O Consórcio Nordeste é um consórcio feito por 9 estados que, dada a inação do governo federal, se estruturaram para tentar melhorar a sua situação. O que foi muito positivo por um lado e teve seus problemas por outro lado, porque nós temos um país, 27 estados, 9 ficaram numa situação, os outros em outra situação, né? Mas, de qualquer forma, é mais positivo do que negativo. Eu acho que o Consórcio Nordeste é algo que nós temos que aprender com ele. Mas, de qualquer maneira, no restante do país, nós não tivemos essa articulação. E, então, no Consórcio Nordeste, Maranhão, Ceará, tivemos alguns fechamentos, né? Aqui em São Paulo tivemos o caso da cidade de Araraquara, que fez um processo muito bem estruturado. A Faculdade de Saúde Pública, onde eu tenho a honra de trabalhar, tem um centro de saúde escola em Araraquara, então nós participamos do esforço de Araraquara no sentido de fazer um lockdown, fechar a cidade. Foi fechada a cidade, acabou o transporte coletivo, se criou alternativas para quem tinha que ir para o hospital, para quem tinha que ir trabalhar no comércio de alimentos, de medicamentos, e a cidade ficou 30 dias fechada. A mortalidade caiu, e os serviços de saúde que estavam lotados tiveram condição de respirar. A hipótese do lockdown não é para acabar com a pandemia, a hipótese do lockdown é para impedir o colapso dos serviços de saúde, e que nós tivemos de maneira importante, por exemplo, em Manaus, e chegamos a experimentar isso em Belém, em Fortaleza, no Rio de Janeiro. Em São Paulo, quase não chegamos num estado total de ter que tomar decisões de quem vai para a UTI e quem fica na enfermaria para morrer mais rápido, mas aconteceu. Então, essas condições todas nós vimos no Brasil. Pois bem, passados 9 meses, não tendo muita gente mais para achar, começa a haver uma queda no número de casos provocados pela gama. O que acontece? Chega a Delta. A Delta é uma variante que nasceu na Índia. Índia é um país que nós não sabemos o que aconteceu lá, porque ainda não tem sistemas de registro que mereçam o nome, mas nós tivemos uma pandemia terrível lá, provavelmente muito pior do que a que tivemos em Manaus. E nasceu a Delta. A Delta entra no Brasil pelo Rio e por São Paulo, e rapidamente ela toma conta do Brasil. Porém, não mata quase. O que aconteceu que a Delta, que fez um estrago imenso nos Estados Unidos, um estrago imenso na Europa, aqui no Brasil não fez? Interessante, assim como a alfa e a beta não chegaram no Brasil, a gama não chegou na Europa e nos Estados Unidos, na América do Norte. A gama ficou aqui na América do Sul, particularmente no Brasil. A Delta, diferentemente, pegou o mundo todo, só que na Europa e na América do Norte fez um estrago imenso. Aqui no Brasil, praticamente não fez nada. Fez casos, tomou conta. Nós temos um sistema ruinzinho de sequenciamento, ou seja, uma porcentagem dos RT-PCRs que dão positivo, eu devo sequenciar para saber que variante está ocorrendo. Então, nós sequenciamos menos de 1% dos poucos testes que nós fazemos. A Inglaterra, que é o país que mais sequencia no mundo, sequencia 10% do monte de testes que eles fazem. Então, não é à toa que lá que foi descoberta a maioria de novas variantes. Mas, de qualquer forma, a Delta veio para cá, não fez estrago e lá fez um estrago. Então, nós acompanhávamos a Delta aqui. A Delta chegou a ser 97% de todos os casos que aconteceram no Brasil no final de 2021. O que aconteceu? Provavelmente, vacinação. Nós vamos falar de vacinação, é a razão da fala, né? Vamos falar de vacinação. Vacinação e alguma proteção que a gama deu contra a Delta. Proteção essa que americanos e europeus não tiveram. E por isso a morte tão grande na Europa, apesar da cobertura vacinal um pouco melhor na Europa do que nos Estados Unidos.
Porém, no final de novembro, chega da África do Sul a Ômicron. Só que a Ômicron tem uma característica muito diferenciada das outras variantes todas. Enquanto as outras variantes todas, para cada caso novo, eu gerava mais 3 casos, a Ômicron, para cada caso novo, eu gero 6 a 7 casos mais. Ela é incrivelmente mais rápida. Então, o número de casos que eu demorei 9 meses com a Gama, 8 meses com a variante inicial, a variante Ômicron, ela faz o mesmo espalhamento em 8 semanas. É o tempo que demorou a pandemia na África do Sul, a Ômicron na África do Sul. É o tempo que países como a Dinamarca, a Holanda, a Inglaterra levaram para, numa curva muito violenta, ter a Ômicron no país. Neste momento, nós estamos entrando já num início de queda por onde a pandemia entrou. A Ômicron entrou. A Ômicron entrou por onde? Pelos aeroportos, São Paulo e Rio. Cresceu o número de casos e já começa a cair. Começa a cair aonde? São Paulo e Rio. E ela está indo para o interior. E ela vai fazer o serviço dela, até chegar em todos os rincões do Brasil. Hoje só existe Ômicron circulando no Brasil, de acordo com os dados que nós temos de sequenciamento de vírus. Mas, e o número de casos explodindo em todo lugar, mas já caindo aonde ela tem em torno de 7 a 8 semanas, 9 semanas. Em 9 semanas, ela consegue fazer o que as outras variantes fizeram em 9 meses. Por quê? Porque ela se espalha muito rapidamente. A Ômicron é um pouco menos letal. A Ômicron perdeu a capacidade de invadir as células baixas do pulmão. Então, ela não dá insuficiência respiratória que ela dava com as outras variantes. Ela dá uma doença menos grave. Mas, de novo, quando ela pega uma pessoa já doente, com comorbidades, é lógico que o efeito é mortal. E por isso, nós estamos tendo 1/3 das mortes que nós tivemos no pico da Gama. A doença é menos letal, mas ela é importante. Nessa história toda tem a questão da vacina. Então, nós estamos vivendo, provavelmente, o fim da variante Ômicron. É o fim da pandemia? Se nós não tivermos uma variante nova, mas tem a BA1 e a BA2. BA1 é a variante Ômicron original que veio da África do Sul. A BA2 é uma variante que vem das Filipinas. Foi produzida nas Filipinas para o mundo. Pois bem, a BA2, ela está por aí, está no Brasil. Ela pode tomar o espaço da BA1? Nós não sabemos ainda. Quem teve BA1 tem BA2, quem teve BA1 tem BA2. A vacina tem o mesmo efeito na BA1 e na BA2? Aparentemente, até onde nós sabemos hoje, sim. Mas nós estamos aprendendo sobre a BA2. Ainda não virou uma variante de preocupação, né? Ainda não ganhou um nome grego. Por que não ganhou um nome grego? Porque ainda não virou uma variante de preocupação. Então, nós estamos aprendendo. Calma. Mas tem grande chance de a gente estar próximo de entrar num momento endêmico, não mais epidêmico no mundo inteiro. De novo, dependentes de vacina. A vacina começou a ser produzida de uma forma bastante rápida. Por quê? Porque tem conhecimento acumulado. Nós temos 4 tecnologias de produção de vacina. A primeira tecnologia é a produção de vacina com vírus inativado. Um monte de vacinas que nós usamos hoje são de vírus inativado. A vacina da febre amarela, a vacina da poliomielite, a vacina do sarampo. Então não tem segredo. Tecnologia dominada. Nós fizemos H1N1 aqui em 2009 em 6 meses. Sem segredo. Não houve nenhuma correria, não se atropelou nenhum conhecimento, nenhuma regra sanitária para produzir vacina de vírus inativado. Vacina de vírus de vetor viral, tipo AstraZeneca, Oxford,
tipo Sputnik, tipo Janssen, é a mesma vacina que nós usamos para tratar HPV. É a mesma vacina que nós desenvolvemos para tratar o vírus do ébola 5 anos atrás. Então, é uma tecnologia suficientemente conhecida. Pegam um vírus grande, um vírus DNA, enfraquece esse vírus, é uma forma de tratar o vírus, que ele perde a capacidade de se reproduzir, mas não perde a capacidade de invadir células. Então, eu pego um vírus DNA, coloco a espícula dentro do vírus do DNA. Esse vírus DNA entra no nosso organismo, invade as células, não é capaz de se reproduzir. Solta lá dentro a espícula, o nosso sistema imunológico responde a ele e cria a defesa. Essas são as vacinas de vetor viral. Muito boa ideia e estão aí no mundo todo. E aí tem mais 2 outros tipos de vacina. Uma que nós não fizemos aqui no Brasil ainda, mas temos pesquisas sendo realizadas com ela, de vetor proteico. É um pedaço da proteína que eu involucro com uma película de gordura e injeto nas pessoas. Como é que eu faço essa? Eu crio em bactérias, eu crio um produtor dessa proteína, que é uma proteína do vírus, mas eu crio uma cópia em bactérias, involucro essa cópia e injeto nas pessoas junto com um adjuvante. O adjuvante é um provocador do sistema imunológico. O sistema imunológico provocado vai lá, reconhece a proteína e cria defesa. É a vacina da Novavax nos Estados Unidos, que já está aprovada pelo FDA, mas que aqui não veio. Nós estamos produzindo esse tipo de vacina em Ribeirão Preto e na FUNED UFMG em Minas Gerais, mas ainda estão em fase pré-clínica. Vamos ver como é que elas evoluem aqui, né? O quarto tipo é a vacina de RNA mensageiro. O RNA mensageiro é uma tecnologia que vem sendo estudada há 30 dias. Foi desenvolvida por uma médica húngara chamada doutora Karikó. Vocês vão lembrar desse nome, que ela certamente vai receber um prêmio Nobel no futuro. O RNA mensageiro estava sendo estudado para ser vetor de tratamento de câncer. Mas, quando apareceu a pandemia, na Alemanha, o BioNTech, que é o instituto onde a doutora Karikó trabalha, e nos Estados Unidos, uma empresa chamada Moderna, que recebeu 3 bilhões de dólares do National Health Institute dos Estados Unidos, dinheiro público para desenvolver vacina, eles dois começaram a desenvolver simultaneamente quase uma vacina de RNA mensageiro. O que é? Pega o trecho de mensagem genética do vírus que codifica a espícula, que é a forma de invasão do vírus. Reproduz isso e injeta esse pedaço de espícula artificial no nosso corpo. Entrado no nosso corpo, o nosso maquinário genético produz espícula. E o sistema imunológico acorda. Ele mexe com o nosso DNA? Não mexe. Mexe com o nosso RNA? Não mexe. Não tem como mexer. Não existe. O que ele faz é só ordenar a produção de espícula. Espícula produzida é reconhecida como um corpo estranho, o corpo produz a vacina. É como se a gente tivesse o vírus sem ter a doença. Basicamente, esse é o princípio das vacinas. Eu coloco um estimulador do sistema imunológico que imita a doença sem ser a doença. E com isso o organismo reage, produz anticorpos e guarda essa mensagem. Quando o bicho entra em contato conosco, eu já tenho a lembrança de como produzir defesas contra a doença. Isto é imunologia, vacina, né? Essas vacinas todas passaram por toda a bateria de exames que hoje a moderna ciência recomenda para aprovar medicamentos. Fizeram os estudos pré-clínicos in vitro e em animais de pequeno e médio porte. Algumas foram até macaco.
Depois fizeram os estudos clínicos em gente, fase 1, fase 2, fase 3. Em média, 30 a 40 mil pessoas foram testadas para cada uma das 10 vacinas que estão aprovadas no mundo e para as 4 que estão aprovadas no Brasil. A Coronavac de vírus inativado, a Janssen e AstraZeneca de vetor viral e a Moderna e a Pfizer de RNA mensageiro. Todas passaram por 40 mil testes no Brasil e fora do Brasil, rigorosamente acompanhados pelas principais agências de vigilância sanitária do mundo, agência europeia, agência americana, agência japonesa, agência australiana, agência chinesa, agência brasileira. A agência brasileira faz parte do seleto clube de 30 agências do mundo que são consideradas do primeiro time. O Chile, a Argentina, a Venezuela, a Colômbia, o México não fazem parte desse time. O Brasil faz parte desse time. Pois bem, essas vacinas foram aprovadas. Não existe vacina experimental. Todas essas vacinas são testadas, duramente testadas. Custou bilhões de dólares esse conjunto de testes para garantir a segurança e a eficácia das vacinas. Que são duas qualidades fundamentais. Faltou uma qualidade adicional: acesso à vacina. O Brasil teve condição de comprar vacina em agosto. Em agosto, a Fiocruz e o Butantan tinham feito negociações, o Butantan com a Coronavac chinesa e a Fiocruz com a vacina de vetor viral da AstraZeneca, por vontade própria dessas instituições. Não foi o governo federal, não foi uma política pública que os moveu. E, paralelamente, a Pfizer, que fez testes aqui no Brasil, tentou vender para o Ministério da Saúde. Tem provas sobre isso, e vocês viram na CPI da Covid. E a partir de agosto, mais de 50 e-mails oferecendo vacina para o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde comprou o primeiro lote de Pfizer em março de 2021. Quando poderia ter comprado em agosto de 2020. Não fosse o Butantan, cuja vacina foi recusada pelo Ministério da Saúde até dezembro de 2020, nós não iniciaríamos a vacinação em janeiro. Começamos em janeiro com 5 milhõezinhos de doses. A Fiocruz, que teve uma atitude um pouco menos ruim do Ministério da Saúde, só começou a colocar a vacina dela à disposição da população brasileira em março de 2021. Um monte de pequenos atrasos no processo de invase da vacina aqui no Brasil. Hoje, a Fiocruz, neste mês, produziu o primeiro lote com matéria-prima produzida aqui no Brasil. Hoje, a Fiocruz é independente para produzir 100 milhões de doses de vacina ao ano, só pagando para Oxford royalties, mas hoje ela domina a tecnologia do vetor viral no Brasil. O Butantan ainda não começou a produzir a sua vacina e está com ela em desenvolvimento. A transferência de tecnologia para produzir o IFA, o problema deles é a fábrica que não está pronta ainda, mas ao mesmo tempo está desenvolvendo uma vacina própria aqui no Brasil, do tipo vetor viral, chamada Butanvac, que deve entrar, está entrando, tem aí uma discussão toda, em testes clínicos por esses dias, eu espero. Mas, de qualquer forma, o Brasil começou a vacinar em janeiro de 2020, um tiquinho de vacina. O Brasil tem condição de fazer alguma coisa em torno de quase 70 milhões de doses de vacina por mês. Nós precisávamos vacinar 160 milhões de brasileiros que eram os adultos. São 320 milhões de doses. Nós teríamos condição de vacinar em 5 meses. Nós levamos todo 2021 para vacinar, para tentar vacinar os 160 milhões de brasileiros. Hoje, dos 160 milhões de brasileiros, 80% tomou pelo menos uma dose. Cerca de 70% tem 2 doses. E só 30% dos que deveriam tomar o reforço tomaram o reforço. Hoje, quem deveria tomar o reforço? Todo mundo acima de 18 anos tem que tomar o reforço. Desses,
somente 30% tomaram reforço. Então, nós demoramos para vacinar e temos um atraso na resolução da vacina. Apesar disso, protegemos bastante a população brasileira. Tem 80% com uma dose, 70% com 2 doses, 30% com 3 doses. E aí, a partir do final do ano, tivemos autorização para o uso da vacina da Pfizer para tratar adolescentes, 12 a 18 anos, e em seguida, acima de 5 anos, no final do ano, em 16 de dezembro, a Anvisa aprovou, em 17 de dezembro, a Comissão Técnica de Assessoria e Imunizações aprovou. E o Ministério da Saúde, o que aprovou a vacinação, o Ministério da Saúde, o que fez, chamou uma consulta pública para saber se devia ou não dar vacina, depois da Anvisa e da CETAI, que é a comissão do próprio Ministério, feita só de imunologistas, ter aprovado a vacinação. Nós tivemos, até agora, 2.840 óbitos, 2.842 óbitos de crianças de 0 a 19 anos. 2.842. Tivemos quase 40 mil óbitos até agora. Desses 640 mil óbitos, 2.842 são de jovens e crianças, que não deveriam ter morrido se nós tivéssemos vacinado. Nós não vacinamos. Crianças de menos de 1 ano foram 863 óbitos. No Chile já estão usando a vacina da Coronavac para crianças acima de 3 anos. Já foi aprovado lá. Está impedido a aprovação aqui no Brasil também. Então nós somos muito lerdos. E o governo federal funcionou muito mal na proposta de utilização de vacinas. Vacina é a grande solução. Vacina é segura e eficaz. Não é experimental. Graças ao negacionismo deste governo, há uma exposição muito grande de dizer que esse negócio é experimental, que as pessoas que tomam vacina viram um jacaré. Quer dizer, houve uma desinformação imensa. E não foi só no Brasil, infelizmente, isso foi um fenômeno mundial, o fenômeno da desinformação. Então, nós temos que lutar por ter vacinas, tem que ter uma política que gere coisas como a Fiocruz fez. Produzir o IFA no Brasil, dominar a tecnologia e se preparar para produzir outras vacinas. Temos que conseguir fazer isso também com a tecnologia de RNA mensageiro, né? Para conseguir ter essa tecnologia, o domínio dessa tecnologia para produzir vacinas no Brasil. Por que produzir vacinas no Brasil? Porque quando tiver uma crise de novo como essa, nós estamos dependendo de importar. Porque a importação, quem comprou vacina primeiro? Os Estados Unidos e a Europa, que é onde são as fábricas ficam. O Brasil, de certa forma, ficou com o resto. Resto esse que ainda não chegou na África. A África só tem 10% da população vacinada. Por quê? Porque é pobre. Não tem dinheiro para comprar vacina, para pagar o lucro das multinacionais. Mas não tem outro jeito, né? Aí tem uma discussão imensa sobre licenciamento compulsório de patentes, quebrar patente, etc. Podemos discutir isso, mas não, o caminho não é por aí, certo? Então, vacina é o caminho. Lógico que nesse momento foi muito difícil a questão da vacinação, por um lado, e a questão da governança, por outro lado. Faltou vacina e faltou governança para a gente enfrentar de maneira mais inteligente essa crise sanitária. Agora, tem que ficar a lição de que essa crise sanitária não é a última. A destruição do ambiente que nós estamos provocando deverá gerar novas crises sanitárias no futuro muito próximo. E nós temos que nos preparar para isso. Temos que aprender que governar é fundamental e ter um sistema de saúde público de acesso universal como é o SUS é mais importante ainda. Então, eu vou parar por aqui para dar oportunidade das pessoas fazerem suas perguntas. Agradeço muito a atenção que vocês tiveram e espero que tenha sido de alguma utilidade para vocês essa discussão sobre a pandemia e sobre as vacinas. Muito obrigado. Nós que agradecemos muito, doutor Gonçalo. A maioria de nós aqui somos do meio jurídico, então temos muitas dúvidas e ficamos sempre sem saber em que acreditar, né?
Já temos aqui várias perguntas. Eu vou aglutinar aqui 3 perguntas em uma, porque eu achei que elas têm relação, né? A Miriam Teixeira Araújo perguntou o seguinte: Dr. Gonçalo, de que forma os ataques generalizados contra as vacinas e contra a ciência podem ser combatidos pela sociedade civil, especialmente quando recebemos disseminação em massa nas redes sociais de fake news sobre vacinas? Eu queria emendar na pergunta da Miriam uma pergunta minha. Por que alguns pais, a gente viu isso, né? Eu tenho criança, alguns pais que são a favor do esquema vacinal completo, que levaram os filhos para fazer todo aquele esquema vacinal, né, do posto de saúde ou dos pediatras, por que eles levam os filhos para tomar essas vacinas, mas eles ainda se recusam a levar os filhos para tomar a vacina da Covid? Bom, as 2 perguntas são comportamentais mais que tudo, né? A doutora Miriam faz essa pergunta das fake news. Como combater fake news? Eu acho que eu não sou uma pessoa que tenha profundos conhecimentos sobre comunicação, informação. Eu tenho certeza da importância na saúde pública, da comunicação, da informação. É fundamental as pessoas saberem o que elas devem fazer para que elas possam fazer. E boa parte do que nós estamos descobrindo hoje em relação às doenças são as pessoas que podem fazer por si próprias, né? Para fazê-lo tem que saber. Então, informação, conhecimento, discussão é fundamental. Censura é um instrumento? Eu não sei, eu tenho muito medo da censura, né? Acho que tem certas coisas que a gente deve combater mais duramente, né? Então, um instrumento como o Telegram, que aparentemente no Brasil, pelo menos, não está querendo se responsabilizar por nada, né? Permite a disseminação de notícias reconhecidamente mentirosas e enganosas, né? Então, acho que tem que ter um limite. Mas ele precisa tomar muito cuidado para não ao cercear a disseminação de notícias falsas, levar junto também o direito à liberdade de comunicação. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a melhor forma de combater fake news é com notícias boas. É discutindo, é fazendo eventos como esse que a IMAG está fazendo. E a única coisa que nós temos que conseguir ser é tão disseminadores quanto os donos da fake news. Eles vivem o tempo todo fazendo isso. Nós temos um monte de coisas para fazer. E nem sempre temos tempo de ser tão combativos quanto eles. Isso é um problema grave, né? Nós temos que conseguir ser tão disseminadores de notícias reais, mas eu acho que o comportamento de cada um de nós deve ser no sentido de perguntar se aquilo é real ou não. E ao responder se aquilo é real ou não, criar um comportamento adequado ao que é verdade, né? A segunda questão, com relação à questão dos pais, é bem mais complexa. Quer dizer, um pai que vai tomar vacina não leva seus filhos. Eu tenho conversado muito com pais e tenho dado muitas palestras em escolas. A grande dificuldade dos pais é entender se as vacinas são ou não são experimentais. Os pais têm muito medo de vacinas experimentais. Então, o que eu tenho dito é que a vacina não é experimental. É fundamental a gente entender que nenhuma vacina que passou por esse processo de avaliação é experimental. E que a vacina protege contra a morte. Quer dizer, esses 2.842 óbitos são reais. As crianças, com uma certa frequência, quando têm a doença, e as crianças têm a doença, não é muito menor a probabilidade de ter a doença, elas têm uma síndrome inflamatória que é bastante grave, é uma síndrome inflamatória multissistêmica,
que pode levar, e tem levado, né, as crianças a terem um padrão de Covid longa que os adultos têm, e que as farão sofrer, se elas escaparem da morte, as farão sofrer bastante com a doença para sua recuperação. Então, é fundamental proteger as crianças. Além do que, quando a gente protege as crianças, a gente diminui a circulação do vírus entre adultos. Por isso, a importância da realização da vacinação infantil. E não existe nenhuma razão para não vacinar. Mas e os efeitos colaterais? Olha, a vacina que a gente poderia dizer que mais complicada do ponto de vista de efeitos colaterais é a vacina da Pfizer por causa da miocardite. Os Estados Unidos, que é quem mais utilizou a vacina da Pfizer, ele chegou a vacinar 8 milhões de crianças até agora. Em 8 milhões de crianças vacinadas, houveram 11 casos de miocardite. Se essas crianças tivessem tido a doença, a chance de elas terem miocardite era de 40 vezes maior do que ter a miocardite pela vacina. Então, ter a doença leva a miocardite, porque a doença é uma doença sistêmica. Então, nos Estados Unidos, de 8 milhões de crianças vacinadas, tivemos 11 casos de miocardite. Todas regrediram com tratamento com anti-inflamatório. É uma inflamação do músculo cardíaco diagnosticável e tratável com anti-inflamatórios. Então, nenhuma criança morreu nos Estados Unidos por causa da miocardite. Então, é uma vacina não experimental, segura e eficaz. Protege contra a Covid longa, protege contra a morte essas crianças. E ajuda a proteger os adultos com os quais essas crianças vivem também. Então, é importante, fundamental, a utilização da vacinação. E os pais têm que aprender que é fundamental levar as crianças, protegerá as crianças, também os protegerá da ida e vinda das crianças. As crianças, a escola é um ambiente de congraçamento, onde tudo de bom acontece, mas também acontece essa troca de material biológico entre as crianças. E nós não temos como evitar essa troca de material biológico. Não podemos cometer de novo o erro de fechar as escolas. Esse foi um dos piores erros que o Brasil cometeu. Suprimir as nossas crianças de 2 anos de escola. O Brasil foi o pior país do mundo, um pouco mais civilizado, em relação a isso, né? Suprimimos 2 anos. O Brasil foi o primeiro a fechar a escola e o último a reabrir. A maioria dos países procurou diminuir muito o fechamento de escolas e reabriram escolas antes de reabrir bares, o que nós não fizemos aqui no Brasil. Ótimo. Doutor Gonçalo, a Patrícia Araújo Querubim Ritt perguntou o seguinte: professor, quanto ao tempo de proteção oferecido pelas vacinas disponíveis, como estão os estudos já em desenvolvimento, tendo em vista o reforço oferecido em 4 meses do esquema completo, 2 doses? Pois é, essa é uma pergunta que nós ainda estamos aprendendo, né? Nós achávamos que ter a doença dava uma proteção contra aquela variante perene. Nós aprendemos, já na primeira onda, nós verificamos que pessoas que tinham tido a doença produziam anticorpos, ganhavam a luta contra a doença, e 4 a 5 meses após ter tido a doença, havia uma queda na produção de anticorpos. Por que não sabemos? A vacina, mais ou menos a mesma coisa. Toma a primeira dose, toma a segunda dose, 4 a 5 meses depois, há uma queda na produção de anticorpos. Há uma queda na produção de anticorpos detetáveis através de exames sorológicos, né? São anticorpos que circulam no nosso corpo. O anticorpo, a gama-globulina, e basicamente a gama-globulina, e a gente não sabe, na verdade, como está funcionando o sistema
imunológico do ponto de vista da imunologia celular, porque nós também temos uma imunologia celular. Então, na periferia do nosso corpo, no sangue, circula a IgA, a IgM, a IgG, são essas imunoglobulinas. Agora, no tecido, tem células dendríticas, como os macrófagos, que são acionados por um sistema de defesa paralelo, que são os linfocitos T4, os linfocitos B, que produzem também uma imunidade a nível tecidual. Nós não sabemos, essa imunidade é muito difícil de ser medida. É só em pesquisa que a gente consegue medir. Então, nós não temos certeza de se a imunidade tecidual sofre a mesma consequência da imunidade sorológica. Por enquanto, o que nós sabemos é, vamos fazer a terceira dose. Terceira dose, 4 meses após ter tomado a segunda, dá um pico na produção de imunoglobulinas. Porém, 4 a 5 meses após, ela também começa a cair. Vamos dar a quarta dose? No mundo, hoje, ainda não há consenso de que a quarta dose traga benefício. Malefício não traz, mas traga benefício. E como nós estamos falando de um investimento grande em mais vacina, comprar vacina, o mundo continua sofrendo de falta de vacina. Há uma discussão. Houve um acordo até agora de somente fazer a quarta dose em imunossuprimidos. Então, quem é imunossuprimido deve tomar a quarta dose e os governos de todos os estados já estão tomando essa decisão. Mas ainda não há um consenso sobre a utilização da quarta dose no restante da população. De novo, é uma doença com a qual nós estamos aprendendo conforme convivemos com ela. Certo. Doutor Gonçalo, a Janaína Derenevitz, ela perguntou o seguinte: doutor, o fato da pessoa ter reação ou não após tomar a vacina quer dizer que a pessoa está imunizada ou não? Ou a reação depende muito de cada indivíduo? Quanto mais doses, menos reação, ou isso também não tem nenhuma relação? Eu lembro que no meu tempo de criança, né, a gente falava a vacina pegou, a vacina não pegou, né? E você, por exemplo, a vacina da varíola era provocada através de uma escarificação. No lugar da vacina, formava uma ferida, na maior parte das pessoas, né? Mas tinha gente que não formava ferida. A vacina da febre amarela é outra, que no lugar da injeção, com muita frequência, desenvolvia uma pústula. E aí as pessoas tinham esse, né, vacina pegou, vacina não pegou. E quando a vacina não pegava, as pessoas falavam, essa vacina não é das boas, né? Mas não havia nenhuma outra discussão além dessa. Então, agora, essa questão também de ter ou não ter efeitos colaterais, não existe relação entre a eficácia da vacina e ter ou não ter efeitos colaterais. E tampouco existe uma perspectiva para a gente imaginar o que é uma vacina mais perene, né? A vacina da gripe, por exemplo, é uma vacina que todo ano tem que tomar. A vacina do sarampo é uma vacina que você toma a primeira dose e a dose de reforço. A vacina da BCG a gente dá na maternidade, nunca mais dá outra dose, né? Tem uma dose de reforço da BCG ainda aos 2 anos. Mas o fato é que o sistema imunológico é um instrumento fantástico que o nosso corpo tem. Nós vínhamos aprendendo muito sobre o sistema imunológico, mas o que nós aprendemos com essa crise sanitária é fantástico. A quantidade de informação que nós estamos amealhando em relação ao sistema imunológico. Agora, tem muita coisa ainda que nós não sabemos, né? Eu acabo de falar sobre a imunidade tecidual. Nós temos muito que aprender ainda sobre a imunidade tecidual, que ela é mais escondida do que a imunidade sorológica, ou seja, os anticorpos que circulam no nosso corpo através da corrente sanguínea. Então, vamos ser um pouco menos exigentes e vamos estudar mais, ter políticas públicas voltadas para ciência e tecnologia. O Brasil precisa acompanhar o desenvolvimento da ciência e tecnologia junto com os outros países. Não pode deixar isso só para os países do primeiro mundo mais tradicional, né? Nós temos que nos introduzir
no desenvolvimento tecnológico também, com um investimento adequado em ciência e tecnologia. A Valéria fez uma pergunta aqui em complemento, a Valéria Aprígio fez uma pergunta em complemento à pergunta anterior, e é uma dúvida que eu tenho também. Mas sabe aquelas dúvidas que às vezes eu tenho até vergonha de perguntar, né? Se eu perguntar, então, para os médicos da família, eles ficam tirando barato da minha cara. Então, mas eu tinha essa dúvida também. Ela falou o seguinte: doutor, ter mais reação à vacina pode significar que poderia ter uma doença com sintomas mais graves? Então, é aquela coisa, você vê assim, uma pessoa que teve uma baita reação à vacina, você fala, nossa, se ela não tivesse tomado a vacina, ela teria pego uma Covid e provavelmente seria entubada ou morreria, enfim, teria uma reação muito grave? Eu acho que essa é uma pergunta cabível, mas não tem resposta. É uma boa hipótese. Se ela teve uma resposta muito brava, é porque talvez ela tivesse uma doença mais grave. Não sei. Não, nem posso responder que seria mais provável, nem que seria menos provável. Eu só acho que, bom, está aí uma tese, que talvez algum dia vire uma pesquisa. O grande problema é como é que você vai fazer para pesquisar isso, né? Hoje em dia existe Hoje em dia não, desde quando a gente começou a fazer ciência, existe o chamado desafio, né? O challenge. Você se expor à doença, você se permitir se expor à doença e pegar a doença por querer. Você pega um sujeito rígido e injeta o vírus nessa pessoa. Isso é chamado desafio, challenge em inglês. Hoje existem pesquisas. Na Inglaterra é um país que aceita fazer challenge. As normas éticas da Inglaterra permitem que, dentro de determinadas condições, se faça desafio. Nós, no Brasil, estamos tentando aprovar, por exemplo, a vacina da dengue, mas nós não conseguimos fechar a amostra, porque nós temos muito poucos casos de dengue tipo 4. Aliás, não temos praticamente dengue tipo 4, e a vacina é feita para os 4 sorotipos. Então, eu não consigo aprovar, porque eu não consigo ter número de casos suficiente de tipo 4. Qual seria a saída? Um desafio. Pegar um grupo de pessoas rígidas e injetar com o vírus do tipo 4 e ver se eles resistem à doença. Eticamente é difícil de discutir isso, é muito difícil de discutir isso. Mas se existem voluntários não remunerados que aceitem fazer algo em relação a isso, pelo bem da humanidade, por que não fazê-lo? Essa é uma discussão que provavelmente nós vamos ter que fazer nos próximos anos. Porque, de repente, você pode, nesse momento, por exemplo, uma nova vacina contra a dengue, contra a Covid, vai encontrar todo mundo vacinado. Como é que eu faço para fazer uma nova vacina? Então, temos que ter uma forma de pensar em como criar saídas para esse beco sem saída em relação às pesquisas, né? Mas a pergunta não é uma pergunta que mereça tirar sarro, merece a gente pensar nela, viu, doutora? Que bom. A Márcia fez uma pergunta interessante, ela falou o seguinte, a Márcia Hoffman, aqui presente. Algumas pessoas questionam o fato de terem tomado vacinas contra a Covid-19 e, mesmo assim, terem contraído a doença, especialmente a causada pela variante Ômicron. É Ômicron ou é Omicron? Ômicron, né? Eu acho que os dois jeitos são bons. Tá. Eu prefiro o Ômicron. Então, e especialmente ter contraído a doença pela variante Ômicron. Essas mesmas pessoas alegam, então, que a vacina não seria eficaz. O senhor poderia esclarecer esse ponto, por gentileza? Esse ponto não tem jeito de esclarecer. A única coisa que eu posso dizer é que quem tomou a vacina e teve a Ômicron e não morreu, já tem uma boa explicação para ter tomado a vacina. Porém, existem pessoas que tomaram a vacina, tiveram a Ômicron e morreram. São pessoas que tinham comorbidade. Então, nós temos que levar em conta que a medicina não é uma ciência exata e que nós não temos. O que eu digo é o seguinte:
a vacina protege 99% das pessoas de ter a doença e morrer. Nós temos as porcentagens, inclusive, em relação ao tipo de proteção que primeira dose, segunda dose, terceira dose deu contra doença grave e morte. Nós temos 2 cidades aqui no Brasil que foram 100% vacinadas pela Coronavac, uma, Serrana, e pela AstraZeneca, a cidade de Botucatu. Lá nós temos estudos muito próximos do que acontece com pessoas vacinadas em relação à probabilidade de morrer e de ter doença grave. Em nenhuma das 2 cidades nós tivemos 100% de proteção contra ter a doença e adoecer e ter doença grave. Mas reduzimos bastante a probabilidade da ocorrência de morte e doença grave. Então, é isso que eu posso responder à doutora. A Yolanda de Oliveira Silva falou o seguinte: doutor, grata pelos esclarecimentos. Por que a vacina Coronavac aplicada em crianças é a mesma dos adultos e a da Pfizer precisou ser alterada? Também tinha essa dúvida. Veja, na verdade ela não precisou ser alterada, é a quantidade de antígeno que foi introduzida nas crianças. O que nós fizemos foi só reduzir a 1/3 a dose injetada em crianças menores. Quer dizer, a quantidade que provoca o sistema imunológico a produzir a defesa pode ser diminuída. Essa era uma tese dos pesquisadores. Eles pesquisaram essa tese. Em vez de introduzir uma dose completa que foi dada para adultos nas crianças, introduziram 1/3 da dose. E deu certo. Verificaram a produção de anticorpos, retirando o sangue das crianças, depois do período que se esperava, os 30 dias para produzir anticorpos, e se produziam anticorpos com 1/3 da dose. Aqui no Espírito Santo, em uma cidade próxima à Serra, Viana, se não me engano, a Fiocruz fez uma experiência que até agora não sei o resultado, usando para a população adulta metade da dose aplicada em adultos da vacina que ela usou na população em geral, porque havia a possibilidade de metade da dose ser suficiente para imunizar. Qual a ideia de usar menos dose? É medo de efeito colateral? Não, é aumentar a quantidade de doses para a população. Então, onde eu vacinava uma criança, agora eu vacino 3 crianças. Por quê? Porque eu diminui a dose em 1/3 e estou tendo o mesmo efeito. Então, isso tudo é coisa que a gente vai aprendendo. Como é que a gente... E por que não diminuiu a do corona também? A do corona não diminuiu porque eles fizeram esses estudos com a dose do corona e não conseguiram a mesma resposta. Com RNA mensageiro conseguiram a mesma resposta. Então, isso o tempo todo está sendo... Como é que eu fiz a primeira dose? Foi estudando lá nos animais, a quantidade que produzia anticorpos nos animais, e depois na fase 2. A fase 2, onde eu estudo a eficácia, eu injeto diferentes pessoas com diferentes doses, depois verifico se houve a produção de anticorpos. E aí é que eu vou definir o tamanho da dose que eu vou usar na fase 3. Tá. O nosso colega Pedro Luiz Piedade Novaes falou o seguinte: doutor Gonçalo, primeiro parabéns pela clareza de sua apresentação. Minha dúvida é quanto à questão do passaporte da vacinação. Gostaria de ouvir vossa opinião a respeito. Obrigado. Pois bem, eu acho que o passaporte é uma forma inteligente de misturar pessoas. Eu tomei a vacina. Eu estou protegido contra ter a doença. Mas eu não tenho 100% de proteção. Nós já sabemos disso, já disse isso aqui. Se eu tiver ao meu lado uma pessoa não vacinada, que pode ser portador do vírus da Covid, ele pode me infectar e eu ser uma exceção? Pode. Se ele estivesse vacinado, existiria uma chance menor de ele estar infectado e me infectar? Sim, uma chance menor, não estou dizendo 0. Então, entre vacinados eu tenho um risco,
Misturar vacinado com não vacinado, eu tenho outro risco. Nesse sentido, o que eu digo é, você tem a liberdade de não ser vacinado. Porém, vai ter que trabalhar com as consequências de não ser vacinado. Então, nós temos que tolerar o intolerante, como diria Popper. Não. Temos que pensar nisso, né? Então, eu acho que o passaporte de vacina é uma medida civilizatória muito inteligente, que nós temos que adotar. Acho que o que a Austrália fez com o Djokovic foi muito importante e exemplar. Quem estava lá no torneio estava vacinado. Então, nós temos que ter essa concepção. Quem não quiser, ótimo, não se vacine. Diferente é a questão das crianças. Vocês são do ramo jurídico. Eu não preciso ensiná-los que o que está escrito tem que ser cumprido. O que está escrito no artigo 14 do ECA é que as crianças têm o direito à vacinação. Então não existe discussão se criança toma ou não toma vacina. Não são os pais que definem se as crianças tomam ou não tomam vacina. Não são os pais que definem se as crianças podem ou não apanhar, se elas podem ou não sofrer abuso sexual. Elas estão protegidas, elas têm esse direito. Então não se trata de discutir se a criança vai ser vacinada ou não. O pátrio poder corre risco, sim, porque elas têm o direito à vacina. E nós criamos uma lei que é uma lei complementar, o ECA. Portanto, essa discussão é uma discussão que tem que ser levada com muito cuidado. Certo, verdade. E por isso que as escolas, na sua maioria, elas não estão obrigando ainda, né? A escola da minha filha, por exemplo, ela fala assim, ela sugere fortemente que todos tomem a vacina e está esperando determinações das autoridades. Ela não obrigou. Não existe determinação da autoridade. O ECA não está aí. Não tem o que discutir. Então, o que eu acho é que nós, nesse desgoverno que vivemos, estão arrepiando, né? Espero que, de fato, a pandemia entre em fase endêmica a partir do início de março e que as consequências dessa não decisão sejam menos graves. Eu fiquei muito impressionada quando o senhor falou no começo da sua fala, né, que a gente estava no fim da pandemia. Acho que eu fiquei impressionada, esperançosa também. E aí, eu acho que é uma dúvida que muitos têm, é o seguinte: supondo que não tivesse existido vacina nenhuma no mundo, isso significa que a pandemia do coronavírus ia perdurar por muito mais tempo e a gente ia ter um número de óbitos muito maior, mais ou menos que nem aconteceu com a peste negra que assolou, que matou 1/3 da Europa, mas ela ia acabar? Veja, tanto a peste negra quanto a gripe espanhola acabaram. A varíola não teria acabado sem vacina. Foi importante ter a vacina. A poliomielite não teria acabado sem vacina. É importante ter a vacina. Nós não sabemos o que seria a reentrada da varíola no mundo, mas seria um desastre, porque a grande maioria das pessoas não está protegida contra a varíola. Eu tomei vacina da varíola, mas muitas pessoas mais jovens do que eu não tomaram a vacina da varíola. Então, a reintrodução do vírus da varíola seria desastroso. A varíola é uma doença muito letal. Então, a vacina, ela é um instrumento importante dos tempos modernos. Você pode fazer essa pergunta em relação à doença cardíaca, à pneumonia, pode fazer essa doença em relação a qualquer doença infecto-contagiosa ou qualquer doença crônico-degenerativa, o câncer. Quantas pessoas hoje não se curam de câncer de colo uterino, de câncer de mama, de câncer de próstata, de câncer de cólon, de câncer de pulmão? Todas elas morreriam sem ter o remédio. Então, qual é o remédio da doença infecto-contagiosa? É a vacina. Nós aplicamos 19 vacinas diferentes na nossa população infantil. A difteria mata.
porém nós temos a vacina. Tétano. O tétano umbilical matava milhares de crianças no Brasil por ano. Hoje não tem mais tétano umbilical. O tétano umbilical, se a criança não tomar antitetânica, pode matar a criança. Então, é fundamental o uso de vacinas, que são um instrumento que a medicina descobriu para nos dar uma defesa imunológica contra essas doenças. E as bobagens que nós construímos sobre a possibilidade das vacinas darem efeitos colaterais, criarem autistas, são bobagens. Um autista existia no século XVIII, XIX, o autismo existia no século XVIII, XIX. Quem sabia o que era autismo? Não era uma doença classificável. Existem muitas doenças para as quais nós não dávamos importância. Veja, a depressão e a ansiedade eram doenças não diagnosticadas, eram chamadas de frescura. Né? A histeria, o que é a histeria? Né? Tem muitas doenças que nós não valorizávamos e que são doenças muito importantes. Né? As dores menstruais são uma doença importante que as mulheres têm. Não há por que elas sofrerem essas dores. Né? Mas tem muitas doenças que nós desconsiderávamos porque não era... isso não é doença, isso é frescura, isso é bobagem. São diagnósticos que nós fazemos hoje, a síndrome do déficit de atenção, síndrome das pernas inquietas, nós consideramos hoje doenças. E bem, muitas doenças que nós estamos hoje dizendo assim, olha, o autismo é uma doença que nasceu com a vacina. Não, o autismo sempre existiu, é que nós nunca demos valor para o autismo. Nas nossas sociedades, quem não produz não vale nada. Portanto, eu não me preocupo. Né? Bom, há quanto tempo nós estamos nos preocupando nas questões relativas, por exemplo, a tratar os portadores de deficiência? Isso que nós fizemos aqui no início da nossa fala de hoje, nos descrevermos para que os que têm baixa visão saibam minimamente o que está acontecendo. Frescura isso? É bobagem isso? Não é. Isso é fruto de civilização. Então, cuidado você que nega a vacina, talvez você só seja um sujeito incivilizado. Muito bom. Doutor Gonçalo, teve uma pergunta aqui. Eu até anoto aqui, tem as perguntas do Laércio e do Claudemir, que eu acredito que já foram respondidas. Eu não vou fazer de novo, o doutor Gonçalo já falou muito sobre a questão da reação das vacinas, em especial a vacina das crianças, está tudo gravado, então não vou repeti-las aqui. A Cristiane Sabag, ela elogiou muito aqui a sua palestra, os esclarecimentos, isso que o senhor falou em relação à mente humana, né, de quando a pessoa toma o placebo, etc. E ela perguntou o seguinte: muito ainda se fala, né, sobre a ivermectina. A seu ver, é bom tomar a ivermectina? Qual a melhor vacina? E a que tem menos efeito colateral? Pfizer, AstraZeneca ou Coronavac? Olha, você deve tomar a ivermectina sempre que tiver piolho. Sempre tiver o quê? Piolho. Ah, piolho. Piolho. A ivermectina é boa para tratar piolho, mas ela só serve para tratar piolho. Não serve para tratar mais nada. Então, e outra coisa, quando você tiver piolho e for tratar piolho com a ivermectina, se você tiver um fígado meio destruído, cuidado, porque a ivermectina é hepatotóxica. A maioria das pessoas que têm piolho são as crianças. As crianças têm bons fígados, porque ainda não os submeteram à hepatite e ao álcool. Mas pessoas de certa idade, que já beberam um pouco mais, ou tiveram hepatite, etc., têm um fígado comprometido. E a ivermectina pode pôr a perder esse fígado. Tivemos já vários transplantes de fígado realizados com pessoas que tomaram ivermectina. Ivermectina não faz bem, ela faz mal. Trata piolho e ataca o fígado. Então precisa tomar cuidado. Eu tomo ivermectina de 15 em 15 dias. Já vai precisar de um fígado novo. E fígado não tem na prateleira. Estamos começando a criar em porco agora. Quem sabe fique mais fácil daqui a pouco.
Então, muito cuidado com essa história da ivermectina, né? A segunda parte da pergunta, qual era mesmo? Ela perguntou qual das vacinas é melhor, se é a Vacina. Pfizer, a AstraZeneca, a Coronavac. Veja, se existisse vacina sobrando no mundo e eu pudesse escolher, assim como eu escolho um bom vinho, e tenho dinheiro para pagar o bom vinho, eu escolheria uma delas. Eu não vou dizer qual eu escolheria, mas eu escolheria. Agora, o problema é o seguinte: todas as vacinas foram aprovadas com a tecnologia de aprovação de vacina que existe no mundo hoje, que é muito boa. Todas as vacinas foram compradas pelo Brasil. Então, o Brasil teve condição de pagar por elas. Eu acho que nós temos que tomar a vacina que está ao nosso acesso. Descobrimos que a vacina, a Coronavac, que é uma vacina que usa uma tecnologia antiga, que é a tecnologia do vírus inativado, ela tem uma resposta pior em idosos. Porque os idosos têm um negócio chamado imunossenescência, ou seja, é o envelhecimento do sistema imunológico. Então, em velhos, a Coronavac não deve ser mais aplicada. Acima de 70 anos, não use Coronavac. Agora, no resto da população, ela é excepcional, inclusive em crianças. E praticamente não tem efeitos colaterais importantes. É a vacina mais conhecida. Aí tire suas conclusões. Doutor Gonçalo, eu queria pedir depois para o senhor algumas fontes, né, de consulta que a gente pudesse ter, depois o senhor pudesse passar para a gente repassa para o pessoal. E eu vou dar um exemplo aqui. Eu fui levar minha filha para vacinar aqui no posto, achei que fui levar outras pessoas da família aqui em São Paulo também para vacinar e achei que estava tudo super muito esclarecedor, as explicações estavam muito claras e tal. Eu fui tomar a minha terceira dose no Rio de Janeiro. Não é nenhuma crítica ao Rio, não é isso, mas fui tomar a minha terceira dose lá no Rio e quando eu cheguei lá para tomar, agora no começo de janeiro, eu tinha tomado a primeira dose de AstraZeneca, a segunda de Pfizer. Aí eu cheguei lá para tomar, a moça falou assim: olha, tem Janssen e tem Janssen e tem AstraZeneca, hoje não tem Pfizer. Aí eu falei, o que eu pensei na hora? Eu falei, eu vou tomar uma de cada, porque aí fica sortido, né? Uma AstraZeneca, uma Pfizer, aí uma Janssen. Aí o meu namorado estava comigo, ele falou assim, não, você não sabe se é isso que tem que fazer, né? Aí eu falei, mas eles não sabem orientar. E aí tinha as pessoas na fila absolutamente perdidas, procurando no Google para ver qual vacina tomava, porque a gente falava assim, mas qual que é para tomar? As pessoas perguntavam, qual que é para tomar? Ah, a senhora que decide, vocês que decidem. Aí tinha uma outra moça lá que tinha tomado a Moderna no exterior e não sabia o que tomar. O outro rapaz também tinha tomado já duas de AstraZeneca, ele não sabia se tomava a terceira de AstraZeneca. Ninguém sabia o que fazer, né? Eu, privilegiada, liguei para meu irmão e falei, qual que eu tomo? Ele falou, toma AstraZeneca. Aí eu tomei a terceira de AstraZeneca, fiz um sanduíche aí com a Pfizer no meio. Ok. Mas a gente fica perdido, né? O pessoal pergunta, vendo no Google qual que ia tomar. Então a gente não tem, o que eu queria, assim, algumas fontes para esses momentos de desespero, né? Que pode surgir a quarta dose, e aí a gente chega lá para tomar a quarta dose, e eles também vão dar um cardápio para a gente escolher. Eu não tenho condição de escolher isso. Pois é, sabe qual é a solução para esse seu problema? Em 2 de outubro. Isso não é brincadeira, é em 2 de outubro, é sério isso. Porque o que nós estamos vivendo é um apagão de governabilidade. Quem tem que responder essas perguntas é o Ministério da Saúde. O Programa Nacional de Imunizações não é nacional por nada. Ele é um programa federal. Quem compra vacina pela lei, uma lei de 1975, é o Ministério da Saúde. Quem tem a Comissão Nacional de Imunizações é o Ministério da Saúde, a CETAI. Então, quem tem que padronizar o que acontece no Brasil é o Ministério da Saúde, não são os governos estaduais e municipais. Então, nós tivemos muita bateção de cabeça, de fato, no Brasil, por falta de orientação do Ministério da Saúde. Por que nós temos 4 vacinas? Porque nós não conseguimos comprar só de uma.
porque não houve coordenação do Ministério da Saúde. O Butantan foi atrás de uma, a Fiocruz foi atrás de outra, e os dois não conseguiram comprar uma quantidade suficiente de nenhuma das duas. Por quê? Porque não teve Ministério da Saúde. Então, essa pergunta é legítima, correta, as respostas são complicadas, o seu irmão optou por uma resposta, ótimo, mas não tem resposta boa para essa pergunta. Mas por quê? Porque nós temos 4 vacinas. E porque nós não temos nenhuma orientação federal. Eu depois passo algumas fontes. Agora, nenhuma fonte vai responder perguntas como essa que você fez. Sim, o pessoal estava desesperado procurando no Google, foi um horror. Eu vou registrar aqui os elogios, então, da Cristiane Sabag, da Janice Andrade, Renê Mazzulli, Carolina Leal, Maria Rita Carvalho, o Marco Antônio dos Santos, Cleusa Oliveira, Lucimar de Mello, Eliane Maldonado, Wagner Monteiro e a Miriam Araújo. Pergunta aqui para a Márcia se ela tem mais alguma pergunta, alguma observação, que a gente já está caminhando para os finalmente. Olha, além de agradecer ao Dr. Gonzalo pela excelente palestra, didática, precisa, gostosa, como comida feita pela mãe da gente. Eu diria que uma fonte de informação fantástica é o Instagram do Dr. Gonzalo. É onde eu vou Muito lá obrigado. quando eu tenho as minhas dúvidas. Então, eu recomendo bastante. E agradeço muito, doutor Gonzalo, é uma honra e uma alegria tê-lo de novo conosco. Muito obrigada, Renata, pela brilhante condução. E agradeço sempre também ao nosso público que nos prestigia. Renata, você vai falar de amanhã? Está sem som. Vou sim, deixa eu só pegar o... Muito obrigada. Agradeço então a presença de todos. Hoje foi o segundo dia desse evento Desnudando a Vacinação, em que foi baseado num tripé, né? Foi coordenado pela nossa querida Márcia, e foi esse Desnudando, ele foi baseado num tripé. Então, a gente teve ontem o Dr. Oscar Vilhena, que falou dos aspectos jurídicos, né, do liberalismo e do desafio da vacina. Hoje tivemos o Dr. Gonçalo falando do aspecto médico, do aspecto científico da vacina. E aí convido todos para amanhã, com a presença do jornalista William Vac, que vai falar da política da vacina, com a interlocução da doutora Márcia Hoffmann, do Amaral e Silva Turre, aqui presente. Amanhã, a partir das 10h30, certo, Márcia? Não sei se o doutor Gonçalo tem alguma mensagem final que queira falar. Não, só queria agradecer a oportunidade que a F3 me deu, a oportunidade que a doutora Márcia e a doutora Renata me deram, de estar aqui conversando com vocês. Eu acho que é muito importante. Eu acho que esse desafio da informação é um desafio que toda a sociedade tem que aceitar e enfrentar, e lembrar que para produzir um Brasil melhor, precisamos de 2 coisas fundamentais: enfrentar o desafio da desigualdade e ter um sistema de saúde de base universal, com financiamento público, para atender a todos. Muito obrigado, mais uma vez, pela oportunidade.